Depois de um curto período de férias, o Lula entrou de vez nos trabalhos de transição. A prioridade é resolver a fome no Brasil, prioridade declarada, né? Tudo começa pela garantia do auxílio de R$ 600 para o ano de 2023. Saca só, tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Não é um número que eu inventei, está em todas as manchetes. Olha lá, ó. Fome no Brasil atinge 33 milhões. Sozinho, o auxílio não resolve. Essa segunda linha é mais importante para mim, tá? Sozinho, o auxílio não resolve. Só que se não tiver o auxílio, aí danou-se. Aí desandou de vez. Aí a miséria vai comer solta. Aí isso aqui, meu Deus do céu, vai virar assim um inferno de gente esfomeada rolando na rua. E você não quer isso, porque você é uma pessoa decente, porque você é uma pessoa humana e porque você sabe que num país minimamente moral, uma coisa dessas não pode acontecer, né? E aí, essa prioridade ela está declarada e ela tem que aparecer nos discursos do Lula. Então, assim, não é mistério, não é novidade, não é, sabe, inesperado ouvir o Lula falando de fome num momento desses. Mas esse trecho aqui do discurso surpreendeu muita gente, que eu tô ligado. Olha lá. Que a única razão que eu tenho de voltar a exercer o cargo de presidente é tentar restabelecer a dignidade do nosso povo. E a prioridade zero, outra vez, o mesmo discurso que eu disse em dezembro de 2003 e 2002. O mesmo discurso. Não tem que mudar. Não tenho que mudar uma única palavra. E eu quero dizer para vocês, se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida. Bicho, essa sensação de me emocionar no momento errado é uma coisa que eu sinto com muita frequência. Quando a gente fala de sofrimentos do nosso passado, é como se aquele sofrimento voltasse e fosse reprisado lá dentro da mente de alguma forma. E esse é um homem que carrega essa chaga, que sofreu isso, né? Então, quando ele fala em resolver esse problema, agora eu já estou lembrando dos meus problemas, dos meus sofrimentos também. A emoção vem, cara. É inevitável. Gente, desculpem, mas o fato é que eu jamais esperava que a fome voltasse nesse país. Jamais. Quando eu deixei a presidência da República, eu imaginava que nos 10 anos seguintes, esse Brasil estaria igual à França, esse país estaria igual à Inglaterra, esse país teria evoluído do ponto de vista das conquistas sociais. Esse país teve o impeachment de uma mulher, sob uma mentira de uma pedalada, a pretexto de melhorar esse país. Esse país viveu o maior processo de negação da política que eu conheço na história. Neste país, eu fui acusado das maiores infâmias, sem que o acusador jamais pudesse provar. Eu não tive que provar a minha inocência. Eu tive que provar a culpa de quem me acusou. Eu tive que provar a culpa do Moro. Eu tive que provar a culpa do Dallagnol. E graças a Deus conseguimos provar. E nós votamos por isso. Porque esse país é o terceiro produtor de alimento do mundo. Esse país é o maior produtor de proteína animal do mundo. Esse país pode efetivamente garantir que cada cidadão possa comer.
Não há explicação. Não há explicação. Tem muita coisa nessa fala que chama muito a atenção. De novo, eu quero explicar o que está acontecendo ali, porque eu me relaciono de maneira muito íntima com isso. Eu também, às vezes, vou falar de público e choro, assim, né, nas horas mais inapropriadas. Mas o que acontece é, a fome traumatiza. Ponto. E aí, quando você relembra um trauma, você ressofre o trauma. Ainda de maneira muito sutil, entendeu? Muito interna, muito subjetiva, sabe? Lá no fundinho da mente você sofre aquilo, aí vem para fora, chora. É isso que acontece, tá? Eu acho que esse depoimento, assim, é uma constatação do poder traumatizante e terrível que é a fome, cara. Você sofre isso na infância, o homem tá ali, ó, naquela idade ali, relembrando aquilo e ressofrendo aquilo, né? Então, claro, é uma obsessão, e como deve ser para todo mundo, né? Resolver essa desgraça desse problema no Brasil para já. Vocês já pensaram no absurdo que agora eu vou começar a opinar de maneira mais livre aqui também, sempre com aquela ressalva, não importa o que eu acho, importa o que eu sei, mas tenho a bondade de ouvir o que eu acho. Eu acho um absurdo eu ligar no Jornal Nacional, aí eu vi o William Bonner falar assim, 33 milhões de brasileiros passam fome neste momento. E aí, bicho, vem o intervalo comercial e vem lá, o agro é tech, o agro é pop, o agro alimenta o mundo. Puta que pariu, como é que alimenta o mundo e não alimenta os nossos? A gente tem que resolver isso. Como é que vai resolver isso? Aí você pode parar. Você é um liberal, você acha que a gente tem que criar incentivos para o mercado nacional ficar atrativo para o produtor, ou você quer ver mais intervenção, você quer ver o governo obrigando esse pessoal a vender para dentro. Eu não sei que solução você imagina, mas você tem que concordar, porque é uma questão moral que isso precisa ser solucionado. Enquanto a gente tiver 33 milhões de pessoas passando fome nesse país, esse não é um país sério, esse não é um país do qual a gente possa ter orgulho. Então, isso é para resolver, e isso é para resolver para ontem. Primeira coisa, auxílio emergencial de R$600. Papo rápido sobre o auxílio emergencial, tá? Não resolve, tá aí na manchete. Não resolve. Não resolve. É emergencial, segura a emergência, mas não resolve. Só que prioridade zero, senão vai piorar o problema, né? Aí a gente tem duas maneiras de garantir isso. Uma é uma medida provisória, que é basicamente, em linhas gerais, muito gerais mesmo, uma canetada do presidente. O outro jeito de resolver é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que aí passa pelo parlamento. Aí tem que negociar com o deputado. Estava lá o Lula esses dias, ontem, já falando com Arthur Lira, tentando resolver isso aí. Então me parece que vai ser via PEC, tá? De qualquer forma, eu estou me sentindo um pouco seguro, assim, vai rolar o auxílio de 600, beleza. E rolando o auxílio de 600, a gente pode pensar em quais serão os próximos passos. Só que enquanto a gente vai resolvendo isso, garantindo auxílio de 600, entendeu? Pensando num Bolsa Família como política de Estado, bem estruturada, dinheirinho pingando para quem precisa, enquanto a gente resolve isso, os tarados fiscais vão ficar assim, ai, mas e o teto de gastos? Ai, o governo vai ficar devendo, ai, meu Deus do céu, e o dinheiro para pagar a dívida do banqueiro? Ai, 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 ai. É isso que a gente vai ouvir, porque o noticiário econômico não é feito para você, trabalhador, é feito para eles, investidores. Pois muito bem. A gente vai ter que lidar com essa fala. E aí, vamos pegar aqui uma voz que diverge um pouco aí no noticiário econômico, que é o Moreira, o Eduardo Moreira, que é um banqueiro ou ex-banqueiro que tem coração. Diz que largou o banco lá, começou a nascer um coração no peito do cara. Tem que verificar se não é fake news também. Que também são mais calientes, assim, vamos colocar assim, em relação a Forças Armadas, Bolsonaro, a gente vai tocar daqui a pouquinho, mas eu quero aproveitar o Eduardo Moreira que está aqui para a gente falar um pouquinho também sobre economia. Esse choro de Lula sobre a fome está atrelado a um trabalho que está sendo feito neste momento da tal da PEC da transição. E aí uma baita discussão, ontem mesmo estava sendo procurada aí por alguns economistas falando assim, vocês não vão falar do absurdo que é isso, já começar o governo dessa maneira? Aí a gente volta, galera da Faria Lima, né? Aí o Eduardo que conhece bem esse povo e pode falar pra gente. Eduardo, qual é a importância de furar o teto neste momento, dessa PEC da transição? O que você está achando sobre isso? Lula, inclusive no discurso agora há pouco, falou algo importante. Ele falou assim, gente, chega, eu não quero mais meta de inflação, eu quero meta de crescimento. Eu quero acabar com a fome. Eu quero falar sobre o crescimento do país. Essas pessoas não podem passar fome. Isso aí não é gasto, é investimento, é cuidar das pessoas. E aí, Edu, o que é isso? Essa PEC é importante, não é? Pode, não pode? O que você está achando?
Bem, vamos lá. Primeiro, eu vou só colocar a questão de uma maneira um pouquinho diferente, e é uma questão semântica que faz muita diferença. Quando a gente diz o seguinte, qual a importância de furar o teto, né? Fica parecendo que o nosso objetivo é furar o teto, né? E não, nosso objetivo não tem que ser furar o teto. Nosso objetivo tem que ser fazer uma gestão do orçamento que seja sustentável no longo prazo, né? E a gente tem, é importante dizer, como principal meio de financiamento das atividades a dívida. Ninguém pode ser dono de um país, você não pode comprar ação do Brasil, né? O país se financia através da emissão de dívida. E essa dívida, quanto mais as pessoas enxergam ali segurança nessa dívida, a possibilidade de serem pagas de volta, menos juros essas pessoas exigem para poder emprestar o dinheiro. Isso é um conceito que acho que é muito simples, Fabiola, para todo mundo. É que nem você emprestar dinheiro para um amigo teu. Se for um amigo seu que você não sabe se vai te pagar direito, você só vai emprestar se você, enfim, cobrar uns juros muito grande ali para poder valer a pena. Então, o teto ele existe para isso, para, enfim, numa falta de credibilidade, você garantir até através, né, da transição de governo, ou seja, nesse governo, no próximo, no outro, tem uma regra aqui que vai obrigar todo mundo a ser responsável e conseguir pagar essa dívida de volta. Agora, o que acontece? Essa é a melhor maneira de você fazer essa gestão? Não, não é a melhor maneira. Por quê? Porque ela te impõe restrições, te impõe limites, principalmente limites de investimento. Essa regra, lá atrás, quando foi feita, eu falei, olha, o problema é o seguinte, dependendo de como for esse IPCA, porque era reajustado pelo IPCA desde o começo, você pegava ali de 2017 e ia reajustando pelo IPCA, pode ser que o espaço que você tem para ir fazendo investimento vá sendo comprimido, exprimido. Foi o que aconteceu, e desse espaço que sobrou, a gente enfiou ainda um orçamento secreto gigante nessa história, e não sobrou nada. E a gente tem um país agora, uma economia em frangalhos, né, super dependente ali do setor primário da economia, e sem perspectiva nem de crescer, nem de se atualizar. Veja que a gente está falando de uma economia de serviços no mundo que exige uma atualização o tempo inteiro. Você tem que estar investindo em ciência, em tecnologia, tem que estar trazendo software, você tem que estar trocando o seu maquinário o tempo inteiro. E aí, como é que você faz isso, né? Então, eu acho que a gente tem que encontrar um novo modelo. E esse modelo passa, né, por rever essa questão do teto. Agora, se você falar que o seu objetivo é simplesmente furar o teto, bate o sinal de pânico ali na Faria Lima. Então, acho que a gente tem que dar menos importância para a Faria Lima que a gente dá. Porque quando a turma fica nervosa, manda um frontal para o pessoal dar uma acalmada. A gente não pode tocar o país vendo o que incomoda ou não incomoda a Faria Lima. Eles são um input importante porque o mercado de capitais ele tem uma relevância, é onde o mercado privado se financia e até o mercado, enfim, o Estado consegue se financiar, mas não é ele que tem que ditar as regras. Não é ele que tem que ditar como as coisas têm que ser feitas. O desafio do Lula agora é garantir uma previsibilidade, né, para que os investidores não precisem desse teto de gastos para poder continuar financiando ali o orçamento público. E isso é um desafio que... O caminho é esse mesmo. Quer dizer, a negociação lá está correta, tem que ser por aí mesmo. Eu acho que tem. Eu acho que a gente ficar dependente desse teto engessado da forma como foi feita lá atrás, precisando de um monte de coisa estrutural para ser feita no Brasil, é uma equação sem solução. Quem é engenheiro sabe, tem equação que não tem solução. Você tem que, enfim, você tem que mudar ali a forma como o seu problema está estruturado. Você tem que tirar essa restrição. É impossível manter esse teto do gasto da forma como ele está e imaginar um país diferente, um país que consegue voltar a crescer, que consegue se modernizar, que consegue resolver o problema da fome. E aí, se você faz isso bem feito, você mostra uma perspectiva de crescimento, e com crescimento vem o que a arrecadação resolve esse problema, que é o problema que o teto de gasto foi feito para resolver, que é as pessoas sentirem segurança que aquilo que eles emprestaram de dinheiro vai ser pago de volta. Então, furar só o teto de gasto, sem dar essa perspectiva de crescimento, essa previsibilidade de melhora econômica,
é um desastre. É um desastre. Você ouviu aí, né? Só que aí você vai ligar aí em qualquer canal, site, quer que o valha da mídia hegemônica, e você vai ouvir a seguinte comparação. Ah, mas o Estado é como uma empresa, é como uma família. Não pode gastar mais do que arrecada. Não é diferente. Ó, pois veja, essa comparação é absolutamente inválida. Sua família imprime dinheiro? Não, sua família não imprime dinheiro. E se a sua família estiver passando fome, você vai fazer o que precisar para encher a barriga dos seus, porque eu sei que você ama os seus. E no Brasil temos que fazer valer a mesma coisa. Amamos os nossos. Não é razoável 33 milhões passando fome. Bora resolver esse troço. Prioridade total. Fico por aqui.